Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente começando aí quase às 14 horas. Vou postar já pra vocês. Ontem eu tive um imprevisto master na minha vida. Vocês viram que eu pela manhã, não sei aqui quem viu, né, o nosso vídeo de manhã, eu falando que eu teria uma consulta com a minha infecto. E o meu tom de voz, eu acho que vocês perceberam que eu estava contando com uma alta médica, acabando de vez todos os meus exames, todas as coisas. Afinal de contas, já tinha voltado a trabalhar, já estava voltando à vida normal praticamente, apesar de me reservarem algumas outras coisas. Mas eu só estava aguardando essa consulta. E aí, quando eu chego nela, o que acontece? A mulher me manda fazer um monte de exame. Eu passei a noite no hospital, eu nem dormi. Eu cheguei agora em casa, eu estou acabada. Mas a gente está no capítulo 1 de Amós. E eu creio que quando a gente, eu tive, ao longo desses 3 anos, quase 3 anos, eu falhei 2 vezes em que eu realmente decidi, porque eu estava nesse período aí e eu passei muito mal nesses dias e tudo cooperou. Mas hoje não é um desses dias. Hoje, apesar de estar bem cansada, eu estou me sentindo apta para estar aqui e que seja uma bênção. Começaremos o livro de Amós. Não vou fazer aquela breve introdução, apesar de ter lido. Vou falar algumas coisas sobre Amós, mas não vou fazer. Tô bem cansada. Nem sei o que falar, nem sei o que ler. Mas então a gente vai começar orando e partindo para a leitura. Ao longo dos capítulos a gente vai entender quem foi o profeta Amós, né? Vou falar rapidamente sobre algo que me chamou a atenção na história dele, que foi a parte ali que ele não se intrometia. Ele vivia como não sei se é pastor de ovelhas, tipo um cuidador de ovelhas, né? Uma pessoa ali bem do meio rural mesmo, e sabia o que estava acontecendo em Israel, em Judá. E ele morava ali em Tecoa, no lado sul de Judá, onde na época Uzias era rei de Judá, e aí depois Jeroboão era rei em Israel. E aí vai falar que ele estava passando aquela mesma questão que a gente já viu em Amós, em Joel, em Oséias, mas ele vai dizer que ele não se intrometia. Ele não estava muito aí para essas coisas que estavam acontecendo, não. Tipo a gente, né? Que fica alheio às vezes a algumas coisas. Deixa que isso daí político se resolve. Eu tô aqui, sabe? Tô dando meu dízimo, minha oferta, tô indo aos cultos, tá tudo certo. Até que o dia Deus gritou no ouvido dele e falou: eu quero que você, sabe, seja uma voz profética para sua nação e para outras nações. Então, a partir deste momento, Amós começou o ministério dele. Então, é mais ou menos por aí a história de Amós. Vai falar ali na introdução um pouco sobre o que é ser profeta, e aí vai entrar de novo naquelas partes que a gente já comentou. E é isso, uma das coisas que me chama a atenção é: os profetas não se impressionam com posição social, poder ou autoridade. Eles não se encantam com números, tamanho, aparência de sucesso. E aí é isso.
basicamente. Vai falar, né, bem detalhadamente ali sobre o ofício de profeta, sobre como é ser. E a gente já falou muito sobre isso, por isso eu não vou me estender hoje. Vamos começar orando, agradecendo, apesar de cansada, de parecer meio desanimada, peço desculpas, mas é o cansaço, realmente eu não dormi à noite. Eu fiquei naquele banco lá de hospital. Mas eu estou contente, alegre, porque no final disso tudo, graças a Deus, vieram as boas notícias da qual eu estava aguardando, né? As suspeitas que vinham sendo, né, levantadas, não se confirmaram nenhuma delas, tudo para a honra e glória de Cristo, amém? Depois eu devo falar algo sobre isso aqui, né? E aí eu falo de verdade como tá sendo isso. Hoje eu tô um pouco sem condições, eu nem almocei ainda. Então é isso, daqui a pouco vamos almoçar, vamos orar e vamos fazer isso daqui que eu quis colocar como prioridade, porque se eu dormisse e depois viesse, nem sei como eu vou acordar, nem sei quando eu vou acordar. Pode ser que eu nem acorde mais hoje. Apesar de restaurada, né? Eu creio que sarada, eu tô cansada. E quando eu bater ali na cama, eu não sei como é que eu vou acordar. Mas é isso, vamos orar. Aqui estou eu. Estamos de pé. Amém, Deus. Obrigada, Paizinho. Muito obrigada pelo dia de hoje. Sabe, Deus, muito obrigada por mais uma semana que se conclui. Obrigada, Deus, porque ela fecha para mim. Sabe, Deus, como o Senhor, sabe, vem me falando ao longo desses livros de Joel, de Oséias, com essas promessas de que há uma restituição, há uma restauração, há algo, sabe, Deus, que o Senhor vai e quer fazer, não somente na minha vida, mas na vida dos meus irmãos e nesta nação, sabe, Deus, de poderoso, de devolução, sabe, Deus, de restituição e de tantas outras coisas daquilo que nos foi roubado, do tempo, enfim, dos recursos, enfim, de tantas coisas, Deus. Eu creio que a boa obra que o Senhor começou e tem, sabe, Deus, feito na minha vida e na vida dos meus irmãos, o Senhor é fiel para continuar a fazer e continuar a cumprir. É assim que oramos, declaramos, iniciamos mais a leitura de mais um livro, sabe, Pai, com muito amor, com muito zelo, com muita devoção. Em nome de Jesus, derrama graça sobre a minha vida, para que eu consiga aqui falar aquilo que vem do Senhor, sabe, Pai? Não o que vem de mim, não nas minhas forças, mas na Tua. Digo fraco, eu sou forte, sabe, Deus? Eu sou forte no Senhor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aqui estamos nós. E eu creio, Deus, que isso irá glorificar o Teu nome. E eu oro para que cada um dos meus irmãos, sabe, tenham essa oportunidade também de se levantar nas suas fraquezas e dizer: eu sou forte. Em nome de Jesus, nos ensina sobre esse profeta e mais uma vez neste livro e neste capítulo. Em nome de Jesus. Amém? Bora, porque eu já usei quase meu tempo todo, mas o livro não é grande no capítulo. Vai dizer assim: esta é a mensagem a respeito do povo de Israel, que Deus deu a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoa. Isso aconteceu 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Amós disse: do monte Sião, em Jerusalém, o Senhor Deus fala alto e a sua voz parece o trovão. Os pastos murcham e tudo seca no Monte Carmelo. Então aqui a gente vai ouvir falar de um terremoto que eu nem sabia que tinha acontecido, gente.
mas pelo visto Amós está passando por esse momento. Não sei o que aconteceu, em momento nenhum eu vejo isso, mas enfim, é isso. Vai falar ainda que, na verdade, isso não aconteceu nesse momento, aconteceu 2 anos antes do terremoto. Eu acredito que aqui seja no sentido concreto, não no sentido figurado, de tipo terremoto de loucura na vida, tipo o que aconteceu comigo, né? Que a gente às vezes chama de tempestade, de terremoto, mas não sei, pode ser que seja sentido concreto mesmo, de que houve um terremoto. Mas enfim, vai dizer também que era o tempo ali do reinado de Uzias, rei de Judá, e Jeroboão, rei de Israel. Ambos, se eu não me engano, bons reis, inclinados para o Senhor. Mas o profeta Amós disse que o Senhor está falando alto contra aquele povo e contra as nações. E aí aqui agora, nesse capítulo especificamente, a gente vai ver Amós fazendo algumas sentenças contra as nações que se levantaram contra Israel. Então vai começar dizendo no versículo 3, o Senhor Deus diz, o povo de Damasco tem cometido tantos pecados, tanto mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles torturaram o povo de Gileade, fazendo passar sobre eles rodas com pontas de ferro. Por isso eu vou pôr fogo no palácio do rei Hazael, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas do rei Ben-Hadad. Arrombarei os portões da cidade de Damasco, e acabarei com os governadores de Biqueate-Avém e de Bet-Eden. O povo da Síria será levado como prisioneiro para a terra de Quir. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz, o povo de Gaza tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles levaram como prisioneiro todo o povo de uma região e os venderam como escravos ao povo de Edom. Por isso eu vou pôr fogo nas muralhas de Gaza, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. Vou acabar com os reis de Asdod e de Asquelon. Destruirei a cidade de Ecrom e acabarei com todos os outros filisteus. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz, o povo de Tiro tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Levaram como prisioneiro para Edom todo o povo de uma região com o qual tinham feito um acordo de amizade. Por isso eu vou pôr fogo nas muralhas de Tiro, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. O Senhor Deus diz, o povo do país de Edom tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Fizeram guerra contra os seus irmãos, os israelitas, e não tiveram dó nem piedade. A raiva dos edomitas não parou, e eles conservaram seu ódio para sempre. Por isso eu vou pôr fogo na cidade de Temã, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas de Bosra. O Senhor Deus diz, o povo do país de Amon tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Na guerra para conquistar mais terras na região de Gileade, eles rasgaram as barrigas de mulheres grávidas. Por isso, eu vou pôr fogo nas muralhas de Rabá, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. Haverá batalhas violentas e gritos de homens lutando. O rei e as autoridades serão levados como prisioneiros. Eu, Senhor, falei. Então, falta 1 minuto aqui para acabar meu tempo, usando rapidamente, o restante eu vou buscar comentar aqui na legenda, mas dando uma leve pincelada, até mesmo porque no YouTube eu não coloco legenda, depois que eu fui me aperceber em relação a isso. Mas Deus vai falar, a primeira coisa que ele fala sobre cada nação aqui, e aí depois vai continuar entre outras nações, mas ele vai falar a mesma frase no início de cada uma das nações. Esse povo cometeu tantos pecados, tantos mesmo, que eu preciso castigá-lo, que eu tenho de castigar.
Não tem como eu passar, eu deixar passar despercebido, eu fingir que não vi isso, sabe? Ainda que eles não me adorem, não tô querendo saber em relação a isso, mas deixa eu te falar, eles não deveriam. E aí ele vai falar ali sobre torturas, a ponto de passar com carros de ferro sobre as costas de outros seres humanos. E isso sim a gente pode, né, levar no sentido, acredito que não concreto, mas no sentido figurado da coisa, né? De que, caraca, velho, sabe aquelas pessoas que, tipo, oprimem e oprimem mesmo. Sabe como, tipo, deixar as pessoas com marcas, né? Aí outros vai dizer ali que rasgaram as barrigas de mulheres grávidas, outros vão falar sobre fizeram acordos de amizade, mas depois passaram uma rasteira. Enfim, é mais ou menos sobre isso que vai falar esse primeiro capítulo de Amós e é bem interessante. Que o Senhor continue abrindo os nossos ouvidos. E é isso, eu vou deixar aqui no Instagram, gente. Quem tá seguindo só no YouTube, segue lá no Instagram, aproveita para dar uma força, que a gente precisa de 1000 pessoas para voltar às lives, né, a fazer esse encontro ao vivo. E é isso. E o que mais que eu ia falar? É isso. Amanhã nós não temos, mas domingo, se Deus quiser, estamos de volta. Deus abençoe. Tchau, tchau.